Vamos abrir a nossa Bíblia aí em Gênesis capítulo 37 até o capítulo 41. Hoje nós vamos falar da história bíblica da passagem de José. José, como foi a vida de José e a história bíblica que foi real fala sobre José. Então, José foi um moço que teve sonhos, E os seus irmãos cresceram muita inveja sobre ele, tentaram o matar, Colocaram ele em uma cova. Ele tinha uma túnica e essa túnica os irmãos tiraram dele, venderam ele como escravo. Então, nesses capítulo e versículo aí, todos falam sobre a passagem bíblica de José. Como vocês estão vendo aí, o tanto que José sofreu perseguição contra os seus irmãos, contra os próprios irmãos de sangue, os irmãos, que fizeram toda essa maldade com ele. Mas a Bíblia revela que ele era uma pessoa que tinha muito temor a Deus, muita obediência, e era um homem escolhido por Deus. Então, ele interpreta um sonho do faraó. E esse sonho do faraó, ele cria uma situação para acabar com o plano naquela época da fome. E Faraó passa o governo, daquela população naquela época para José, porque viu que a interpretação do sonho de Faraó, ele interpretou, dentro da verdade, com clareza. Então, Faraó vai e entrega o governo, para José. E José ali se torna o governador do Egito. Depois de muito sofrer, muita perseguição contra dos seus irmãos, contra a vida dele. E ali Deus usa, ele como governador. E ele vai e acaba com a fome do Egito, Depois de ter interpretado aquele sonho, ele cria uma situação para acabar com a fome daquela época. Amados e amadas, hoje nós também estamos vivendo em um mundo em que as pessoas, tem inveja do outro, querem destruir com a vida dos outros. Isso é em qualquer lugar. Isso é injustiças, é perseguição. Então, por isso que nós devemos confiar e se apegar em Deus, porque aqueles irmãos dele que fizeram aquela toda maldade com ele, não conseguiu atrapalhar o plano que Deus tinha na vida dele, Não conseguiu. Por quê? Porque ele era uma pessoa que tinha temor à palavra de Deus. Ele tinha muita fé, confiança e temor à palavra, às promessas que Deus tinha feito para ele. Nos dias de hoje, nós também vivemos em um mundo em que as pessoas, às vezes pode ser pessoas da família e pode ser pessoas também que não seja da família. As pessoas em geral estão poluídas de inveja, ciúmes, contendas, perturbação, arrogância para atrapalhar
a vida nossa. Por isso que nós devemos estar em constante oração por nós e pela nossa família, para que esse mal, né, não atinja o coração deles e nem o nosso, que nós possamos alcançar aquilo que Deus tem para nós, uma vida digna de cada um ter, né, as suas condições financeiras para viver. Porque muitos não querem que você tenha um trabalho digno, muitos querem atrapalhar a vida, a ganância, a arrogância, a perseguição, o espírito maligno da mentira, da perseguição, da calúnia, da fofoca. Então vamos confiar em Deus, que o nosso governo é Jesus Cristo, para que essas pessoas que ocupam cargos, né, de relevância, tenham um coração voltado para a humanidade, para o ser humano, para ver a situação de cada um, que possa ajudar a gente, tirar todas as injustiças, né, que nós não temos. A lei está sendo aprovada, mas quando procuramos a justiça, alguns é favorável, outros não. Que acabe com isso, que a legislação possa ser para todos aqueles que têm os seus direitos diante da legislação. Então vamos orar para que acabe com essas maldades, essas perseguição, essas injustiças, porque todos nós passamos por essas perseguição, mas nós devemos confiar em Deus e não ter medo e procurar mostrar a verdade, porque Deus não quer a gente sofrendo. Isso são maldade que nós temos que vencer em oração e no combate de procurar mostrar a verdade para as autoridades. Amados irmãos, aí essa passagem de José deixa bem claro que nós não devemos parar de confiar em Deus, porque nenhum mal, por mais maldade que essas pessoas queiram nos fazer, não vai prevalecer, porque o maior é o Deus que nós servimos. Então eu deixo essa passagem aí, esse versículo bíblico, né, do capítulo 37 da história de José até o capítulo 41, para a meditação de todos vocês. E a nossa meditação, que nós vamos vencer as pessoas que se levantam contra nossas vidas, em qualquer área, fazendo maldade, que esse mal vai cair por terra e nós vamos conseguir receber as nossas bênçãos, porque o maior é Jesus Cristo, e nenhuma maldade desses homens, dessas mulheres, dessas injustiças vai ser maior do que Deus, porque nós não somos só. A maldade não vem só do homem, vem também da mulher, né? Muitas mulheres têm cargos de relevância para fazer maldade, fofoca, calúnia, perseguição, e nós temos que combater com a verdade, que é a verdade é confiar em Deus, na palavra de Deus, e pedir que respeite os nossos direitos diante da legislação. Eu deixo essa palavra, eu deixo esse versículo, esse capítulo para a meditação de todos vocês que estejam enfrentando qualquer dificuldade na área, na vida de vocês, e que possamos orar cada dia mais por nós e pela nossa família.